Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro, ao nosso treinamento pastoral. Nós estamos aqui com esse objetivo de tornar a Escola Sabatina o coração vibrante da igreja. Certamente você já ouviu muito sobre isso, quem sabe já até tenha falado sobre isso, não é? A Escola Sabatina é o coração da igreja. Esse coração precisa estar saudável, pulsante, vibrante, jorrando energia para todo o corpo que é a igreja. Nós estamos aqui para a classe dos professores. Classe de professores é uma bênção para as igrejas. Aquelas igrejas que levam a sério este programa têm uma escola sabatina muito mais viva, muito mais vibrante, onde os membros da igreja sentem desejo de participar da escola sabatina, porque na classe dos professores há um planejamento, há um envolvimento, há uma entrega, focados no objetivo de trazer a parte teórica para a vida prática. Parabéns para você que está envolvido na classe dos professores, parabéns para você que é um professor, diretor ou então um aluno da maior escola do mundo. Nós agora queremos passar aqui com vocês como se estivéssemos aí na sua igreja, 8 horas da manhã, fazendo uma classe de professores. Eu vou me dirigir a você como se você fosse membro da minha igreja, membro da Escola Sabatina, onde eu estarei presente para recapitular a lição da semana. E eu quero que você aproveite ao máximo, tanto sendo aluno quanto professor, tá bem? É lógico que aqui eu vou me dirigir, nesse momento inicial, aos professores da Escola Sabatina. Professor da Escola Sabatina, que privilégio é o seu de ter contato com esses membros durante a semana, semana após semana, você influenciar positivamente esses irmãos na vida espiritual. É um privilégio ser professor da Escola Sabatina. Eu costumo dizer que é um privilégio até mais significativo do que o pastor. O pastor está aí na sua igreja, talvez uma vez por mês, duas, no máximo 3 vezes, quando ele tem mais de uma igreja para cuidar, para pastorear, fica mais difícil a presença constante do pastor na classe dos professores e na escola sabatina. Mas você, professor, você tem esse privilégio todos os sábados. E você pode ser uma bênção para os seus alunos, motivando o estudo, motivando uma vida de atuação, uma vida de atividade mesmo em favor do reino de Deus através da área missionária da escola sabatina. Mas vamos lá, vamos para a classe de professores hoje, passando aqui rapidamente com vocês esta maravilhosa lição. A lição desse trimestre que nós estamos estudando, aí está a lição da Escola Sabatina, as 13 mensagens do Apocalipse. Nós estamos estudando esse tema fantástico e nesta semana aqui, semana número 3, vocês podem observar o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o assunto que estaremos recapitulando com os nossos alunos na Escola Sabatina do dia 15 de abril. O título, como já foi dito, o Evangelho Eterno. E o verso áureo, ou aquele famoso verso para memorizar, é Apocalipse 14, verso 6, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Esse é o verso áureo que se encontra, portanto, em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Dá até para decorar, né? Quem sabe você já tem esse verso em mente. Mas nós, nessa semana, estudamos essa questão do evangelho eterno. Eu tenho a impressão que você estudou a lição, você correu atrás de comentários, você correu atrás de vídeos, de pastores, de pessoas que gostam dessa área aí na internet, abordando esse assunto. Mas você é um professor. E como é que vai ser na sua unidade da escola sabatina no sábado, às 9 horas da manhã? Como você vai recapitular a sua lição? Como que você vai trazer a parte teórica para a vida prática dos seus alunos aí na sua unidade? Aqui está o Evangelho Eterno.
Eu tenho incentivado os meus professores, você que é meu professor, a pensar em como recapitular a lição da Escola Sabatina, de tal maneira que esse conteúdo seja frutífero, seja construtivo para o seu aluno. Porque eu acho que esse é o sentido, né? Você estudar a lição da Escola Sabatina e, à medida do possível, colocar esses ensinamentos, estas lições, em prática no seu dia a dia. Então, professor, como é que você vai fazer? Você poderia fazer como muitos fazem. Você pega a sua lição, como eu estou pegando a minha aqui. Vamos lá, então, meus queridos alunos, meus irmãos, já oramos. Vamos lá, então, a lição de sábado. Aí você começa aqui, sábado, o Evangelho Eterno. Irmão Fulano, por favor, leia para a gente o verso para memorizar. Irmão Ciclano, o que você achou do verso para memorizar? Ok, o texto da lição de sábado diz o seguinte: no antigo Israel, e aí você continua a leitura do texto, você lê novamente a lição da escola sabatina. Terminado isso daqui, você pode até dizer assim, algum comentário, alguém quer fazer algum comentário a respeito do que foi a lição de sábado? Aí você dá oportunidade, um fala, um comenta a respeito do verso para memorizar, o que chamou a atenção, o que não chamou a atenção. E nessas, muitas vezes, o risco de divagar é muito grande. Ou seja, o assunto aqui é o Evangelho Eterno, mas a pessoa leu uma palavrinha aqui, o Shema, lá de Deuteronômio, capítulo 6, aí ele já começa a falar sobre o hebraico, ele começa a falar sobre a importância das palavras bíblicas, e ele vai falar do contexto do antigo Israel no deserto, quando foi que Moisés escreveu Deuteronômio, e aí vai. Quando você percebe, olha para o relógio, puxa vida, já gastei aqui 10, 15 minutos na parte de sábado e não avancei. Aí, vamos então, irmãos, vamos seguir que o tempo é contra nós. Domingo, um livro de esperança e de graça. Aí você repete no domingo a mesma coisa que você fez com a parte de sábado. Lê o texto, pede alguém para abrir a Bíblia em Apocalipse 1, verso 1 a 3, essa pessoa lê até achar o texto, lê errado, lê baixo, ninguém entendeu. Vamos lá, o Apocalipse é todo sobre Jesus. Aí vai ler toda a lição de domingo com os membros aí na Solidária Escola Sabatina. Eu penso que você não vai fazer assim, não é? Isso não é muito construtivo. Aliás, não é nem um pouco construtivo, porque gera a ideia de despreparo, pode dar a ideia também de que você não está nem aí para a vida prática dos seus alunos. E quem já estudou se sente assim muito desmotivado a estar na sua unidade novamente, porque você vai estudar com ele de novo a lição da Escola Sabatina, coisa que ele já fez em casa e de uma maneira talvez até mais aprofundada, mais criteriosa do que o que você está fazendo agora. Então, meu querido professor, como é que você vai recapitular esse conteúdo com seus alunos na sua unidade da Escola Sabatina? O Evangelho Eterno. Eu quero sugerir para você, ao invés de você ficar aí estudando a lição da Escola Sabatina todinha, outra vez, você selecionar três partes, três pontos que são fundamentais na lição e que você não pode deixar de trabalhar isso com os seus alunos. Se você é professor e tem a lição de professor, como é essa que eu estou utilizando, eu quero pedir que você dê uma olhadinha aqui na página 40. Página 40, aqui já na parte do auxiliar do professor, página 40, tem uma frase bem no finalzinho, antes da seção aplicação à vida. Aqui tem uma frase que eu quero ler para você. Diz assim, ó, o cerne da lição desta semana é entender, experimentar e compartilhar o evangelho no contexto do breve retorno de Cristo. Entendeu? Aqui já tem uma boa dica do que você pode fazer na sua unidade da Escola Sabatina. Vou ler de novo para fixar aí na sua mente. Diz assim o texto, ó. O cerne da lição dessa semana é entender, experimentar e compartilhar o evangelho no contexto do breve retorno de Cristo.
Então, eu quero sugerir para você que na sua unidade da escola sabatina, você faça exatamente isso. Entender, experimentar e compartilhar o evangelho eterno, no contexto do breve retorno de Cristo Jesus. Então, coloque na sua mente, no seu coração, você que é professor, qual que é a sua missão durante os 35 minutos do sábado que você vai ter ali com seus alunos. A sua missão é essa: levar os alunos a entenderem o que é o Evangelho eterno. Depois que eles entenderem, tiverem condições de, em uma frase, por exemplo, dizer para você o que é o Evangelho eterno, ok, eles entenderam. Ótimo. Agora, experimentar o Evangelho eterno. Não é só entender, eles precisam também experimentar, viver o Evangelho eterno. E depois que eles entenderem e experimentarem, você motivar os seus alunos da escola sabatina a compartilharem isso. Então, vamos por partes? Vamos aqui à primeira parte, então. A primeira parte é entender. Entender e entender o quê? O que que nós queremos que os nossos alunos entendam? O Evangelho eterno. Então, durante algum tempo aí com seus alunos, você faz um apanhado, o resumo do que você entendeu por Evangelho eterno. Você poderia começar, por exemplo, dizendo para os seus alunos o que que é Evangelho. Que palavra é essa? É uma palavra bíblica, logicamente. Você tem aqui na Bíblia essa expressão, o Evangelho. Você tem aqui no livro de Marcos, por exemplo, capítulo 1, verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui nesse verso aparece o termo Evangelho. Lá em Apocalipse 14, 6, também aparece a palavra Evangelho, tendo um Evangelho eterno. Então, eu desafio você, professor da escola sabatina, antes desse momento lá com seus alunos, você fazer uma investigação. Procure um comentário bíblico, um dicionário bíblico. Hoje, até na internet, você tem condições de achar isso, né? Dá um Google aí. O que que é evangelho? E tente trazer para os seus alunos o que você encontrou. Evangelho, as boas novas da salvação. Não confunda evangelho com evangelhos. Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que contam a história de Jesus. Então, o evangelho, o que que é? Leve isso bem claro, bem definido na sua mente, no seu coração, para você transmitir isso para os seus alunos. Aí você liga, evangelho eterno. O que é eterno? É fácil, né? Eu penso que não há nenhuma dificuldade para a gente definir o que é eterno. Evangelho eterno. O que é isso? O que isso significa? Então, com base no que você estudou, olha só, você tem aqui na sua lição da escola sabatina, professor, você tem aqui, ó, o texto de sábado à tarde, de domingo e de segunda-feira, até terça-feira também. Até terça-feira também. Então, ó, sábado, domingo, segunda e terça. 3 dias da semana para você definir o que é Evangelho eterno. Então, com base no que você estudou, você pode trazer para os seus alunos o resumo disso. Essa história da salvação, o plano que foi formulado, foi idealizado, foi definido por Deus antes do princípio dos tempos. Foi quando Deus, na sua sabedoria, na sua presciência, sabendo que ele iria criar seres livres, seres com a liberdade de escolha, ele então formulou o plano de enviar o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, para redimir a raça que iria fazer escolhas erradas. Evangelho eterno é esse plano da salvação estabelecido antes da fundação do mundo.
E se é o evangelho eterno, é algo que sempre existiu e algo que sempre existirá. O que você pode dizer para os seus alunos a respeito do evangelho eterno? Você poderia dizer, por exemplo, que Deus, ou a missão de Deus, sempre foi salvar. Ele sempre quis o ser humano consigo. E o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando o ser humano pecou. Ele já tinha um plano. E esse plano é o evangelho eterno. É o plano de salvar, é o plano de redimir, é o plano de perdoar, é o plano de trazer de volta aquele que se perdeu. Então, nesse primeiro momento, aí, quem sabe, uns 10 minutinhos, você pode trabalhar com seus alunos para que eles entendam, olha só, primeiro objetivo, que cada aluno entenda o que é o Evangelho Eterno. Bom, depois que você fez o seu discurso, pergunte de forma direcionada. Não faça aquelas perguntas assim, o que que vocês acham? O que que vocês têm a dizer? Sabe por quê? Porque se você faz essa pergunta, alguém pode ficar pensando assim, não vou responder, que eu posso responder errado, né? Então vou esperar que o fulano ali, que é mais sabido do que eu, ele vai responder. E aí, depois que ele responder, quem sabe eu posso complementar ou dizer que. Você sabe como funciona? Um fica esperando pelo outro. Então você diz assim: José, você entendeu o que é Evangelho Eterno? Ah, sim, entendi. Resuma para a gente em uma frase. Dê oportunidade de José falar. Professor, não fale tudo. Crie estratégias e perguntas direcionadas para que o seu aluno fale mais do que você. É lógico que se de repente você perceber que tem um aluno que está falando demais e os outros não estão falando nada, direcione com polidez, com cuidado, com sabedoria, sem ferir, sem cortar, né? sem ser grosso. Você agradece a participação daquele ali, do José, e diz: agora vamos ouvir a Maria. Maria, você entendeu o que é evangelho eterno? E dê tempo para Maria responder. Não fique preocupado, não fique preocupado com o tempo ou com outras questões. Dê oportunidade para a Maria responder a sua pergunta. E, na medida do possível, vai ficando atento às reações, né? Como que as pessoas estão prestando, como que as pessoas estão reagindo à fala da Maria. Inclua outras pessoas no argumento. Você, Pedro, você concorda com a Maria? Você pensa diferente? Você entendeu o que é evangelho eterno? E assim você vai tornando o seu momento com seus alunos significativo e participativo, ok? A segunda parte, mais uns 10 minutinhos, talvez ali, 7 a 10 minutinhos, você vai motivar os seus alunos a experimentar o evangelho eterno. Aqui, ó, você estude bem, se prepare. Tem a parte de terça-feira, que também ajuda nisso, mas você não adianta você entender que Deus perdoa, não é suficiente você entender que Deus perdoa, que Deus é amor, não é suficiente você entender que existe um plano maravilhoso para você, você precisa experimentar. Aqui você pode até usar uma ilustração, como por exemplo, você pode levar um suco, um pão, alguma coisa saudável, como uma pera ou uma fruta que você sabe que, de repente, os seus alunos não são assim muito familiarizados com essa fruta. Por exemplo, você pode levar uma pitaia. Eu vou colocar aqui a foto de uma pitaia para você ver. Ok? Então você pode mostrar para os seus alunos essa pitaia, né? Leva essa pitaia para a sua unidade, fale que você gosta da pitaia, se é verdade isso. Eu estou sugerindo a pitaia porque é uma fruta que eu gosto. Gosto de pitaia, gosto de mangostim, eu gosto de granadilha, eu gosto de atemoia. São frutas assim que o pessoal não tem tanta familiaridade, mas eu aprecio demais. Então, eu posso dizer, ó, eu gosto muito dessa fruta.
A pitaia, ela é rica nisso, naquilo outro, mostra as vitaminas, os benefícios que tem a pitaia. E eu digo, olha, eu posso comer a pitaia assim, natura, eu posso fazer um creme de pitaia, uma vitamina de pitaia, fica uma delícia. E olha, só de falar já estou salivando, vontade de comer essa pitaia. Aí você pergunta, vocês entenderam o que que é a pitaia? Ah, sim, é uma fruta, assim, assim. Eles podem definir o que que é a pitaia junto com você. Agora, você, além de entender o que que é a pitaia, para você saber que a pitaia é boa, você precisa experimentar. Quem quer experimentar a pitaia? Você tira com uma colherzinha assim e pode oferecer um bocado para os alunos, ou cortar, trazer em pequenas porções e colocar ali para os seus alunos, né, para eles experimentarem o que que é a pitaia. Voltando para a lição da escola sabatina. Não é suficiente você entender o que é evangelho eterno. Você precisa experimentar. O que que é isto? Você precisa se sentir perdoado. Você precisa se sentir envolvido pela graça de Deus. É lógico que a graça não nos dispensa da obediência. É outro assunto. Mas você precisa estar envolvido, participando, incluído nesse plano de salvação que Deus estabeleceu para toda a humanidade. Você precisa se sentir amado, acolhido e perdoado. Você já experimentou a graça de Deus na sua vida? Você já vive sob o perdão de Deus? Você tem condições de dormir sossegado, porque antes de dormir, você dobrou seu joelho, você pediu perdão, você pediu que a graça cobrisse a sua multidão de pecados. Experimente. Por acaso você é uma dessas pessoas que vive angustiada, que vive aí deprimida, se culpando porque é pecador demais, sente que o céu está distante demais para você? Você precisa experimentar o amor de Deus. O amor de Deus é grande, é grandioso. Então, você precisa experimentar. Desafie os alunos da sua unidade a experimentar o evangelho eterno. Por fim, nos minutos finais, você deve levar os seus alunos a sentir o desejo de compartilhar o evangelho eterno. E aí, amigos, professores, vocês têm aqui, ó, lição de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira falando sobre esta missão. O plano de salvação de Deus é tendo o evangelho eterno a pregar aqueles que habitam na terra, a cada tribo, nação, povos, línguas, todas as pessoas. E eu quero, meu amigo, eu quero desafiar você a compartilhar esse evangelho. Uma vez que você entendeu, uma vez que você compreendeu, uma vez que você experimentou, agora você precisa experimentar. Nós precisamos colocar em nosso coração, em nossa mente, esse desejo de compartilhar isso que nós entendemos de maneira tão clara, isso que nós experimentamos. Hoje somos pessoas salvas em Cristo Jesus, porque antes do pecado existir, antes do ser humano existir, Deus já havia feito um plano, uma providência para me redimir, para me salvar. E hoje eu sou salvo não pelas minhas obras, não por minha obediência, mas pela graça. Eu vivo isso na plenitude. Por isso que eu devo ser uma pessoa feliz. Eu preciso rejubilar, eu preciso contagiar outras pessoas com a alegria da salvação que ele me oferece. A última parte da lição é para você colocar na mente e no coração dos seus alunos esse desejo de compartilhar o evangelho. E você tem aqui na lição da Escola Sabatina o texto de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. O plano de Deus, a missão que ele confiou à igreja, a maior responsabilidade que ele conferiu à sua igreja, que é espalhar a mensagem de salvação em todo o mundo, em todo o mundo. Eu gostaria de desafiar você, quem sabe, a explorar essa história que está aqui na parte de quinta-feira. A lição diz que em 1874, a Associação Geral
enviou o nosso primeiro missionário para a Europa. E Ellen White chamou John Andrews de o homem mais capaz de nossas fileiras. Andrews foi um homem, foi um homem capacitadíssimo, uma largueza de mente, uma mente extraordinária. Mas ele foi um amante do Senhor Jesus. Amava o Senhor de todo o coração. E mesmo perdendo a esposa, ficando viúvo, ele se colocou à disposição da igreja para ser um missionário. Eu quero mostrar para você, lá na faculdade de Andrews, nos Estados Unidos, tem uma estátua muito interessante, eu quero colocá-la aqui para você visualizar comigo. É a estátua, essa daqui, ó. Dá uma olhadinha. Esta é uma estátua de John Andrews, que está ali no campus da universidade. Você pode ver aqui embaixo, escrito em inglês, um legado de liderança, mas aqui está Andrews e os seus filhos. Ele está apontando para o horizonte e a sua filha, como que tampando o brilho do sol, querendo enxergar o que Andrews estava mostrando. Na verdade, um cenário como se eles estivessem num navio com destino à Europa. O nosso primeiro missionário foi acompanhado dos seus filhos. Essa estátua, ela é muito significativa, está ali um legado de liderança, mas retrata bem um homem que quis conquistar o mundo para Jesus. Vocês viram uma foto da parte da frente da estátua, do monumento, e agora aqui o monumento, na parte de trás, você observa. Eu gosto muito desta imagem, porque veja o que é que está diante de Andrews e seus filhos. O que está? Alguém pode dizer assim, o campus da Universidade de Andrews. Não, aí é um monumento que foi feito depois que Andrews faleceu, mas é um monumento que mostra para a gente a visão, a grandeza, a largueza de pensamento que esse missionário tinha. O mundo é o meu campo de trabalho. Vou levar o evangelho a todas as pessoas que eu puder. E foi assim com Andrews e com muitos outros missionários. Eu quero desafiar você, professor da Escola Sabatina, a pensar com seus alunos em ações que você e a sua unidade poderiam realizar ao longo da próxima semana para compartilhar esse evangelho. Evangelismo. Existe uma boa definição para evangelismo que diz assim: evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou alimento. Eu quero desafiar você nessa semana. Você entendeu o que é o evangelho eterno? Você entendeu que se deixado por sua própria conta, você estaria para sempre perdido. Não haveria solução para você. Mas Deus trouxe a solução. Você experimentou a solução de Deus. Você desfruta de paz, você desfruta de perdão, você tem a esperança no seu coração e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Você sabe onde você encontrou cura para suas feridas. Você sabe onde você pode saciar a sua sede, onde você pode encontrar paz. Então, nessa semana, eu quero desafiar você, professor, você, aluno da Escola Sabatina. O que você pode fazer para compartilhar o Evangelho eterno? Vamos pensar primeiro naqueles que estão próximos, depois a gente pode pensar além mar, né? Aqueles que estão distantes. Mas vamos pensar agora na sua família, nos seus familiares, nos seus vizinhos próximos. O que é que você pode fazer? Discuta aí na sua unidade da Escola Sabatina planos concretos para você colocar isso em prática ao longo da semana. Afinal de contas, fomos abençoados com o estudo da lição. Deus falou conosco através dessa lição dos textos bíblicos. Agora nós precisamos contagiar outras pessoas com a mesma esperança que vibra em nós. O que é que você vai fazer? Comece, quem sabe, levando um pão para o seu vizinho, passando uma hora com alguém aí da sua vizinhança que está doente, visitando aqueles que faltaram à sua unidade da escola sabatina, alcançar aquelas pessoas com quem você tem contato ao longo da semana, o atendente do supermercado, o frentista,
o porteiro do prédio, o seu colega de trabalho, o seu colega de sala de aula. Pense numa estratégia para despertar na mente dele o desejo de conhecer o Evangelho eterno e viver a experiência que você vive ao lado de Cristo Jesus. Meu professor, que Deus abençoe você. Que Deus te habilite e te dê sabedoria para recapitular a lição junto com seus alunos na escola sabatina. Um forte abraço, que Deus te abençoe.